estamos aqui com Telmo Ghiorzi, presidente da Abespetro. É a associação que representa os grandes fornecedores de bens e serviços do setor petróleo. Telmo, obrigada por estar aqui com a gente. Eu vou começar te perguntando sobre o painel que você vai mediar, né? Vou puxar esse tema da descarbonização e transição energética. Como esse tema, como a transição está atravessando os fornecedores? Bom, primeiro, Roseli, obrigado pela oportunidade de falar com a Brasil Energia e falar um pouco sobre a Abespetro e sobre esse painel. O título do painel é Transição Energética, o que nós estamos fazendo. É uma ótima pergunta, porque de fato a gente, até mesmo a expressão transição energética está sendo colocada já na parede. Será que é transição mesmo, ou é diversificação, ou é adição? Porque não vai haver uma eliminação do consumo ou da produção de petróleo. Vai haver inclusão de outros energéticos, né? Isso já aconteceu em outras, entre aspas, transições, como a do carvão. Quando o petróleo entrou na matriz, o carvão não acabou. O carvão, pelo contrário, cresceu. Porque o que cresceu mesmo foi o número de pessoas que consomem energia, que querem crescer, que querem consumir. Então é isso que nós estamos vivendo isso agora, só que tem um desafio a mais, que é uma questão de emissão de CO2 que tem efeitos climáticos. Muito bem, então a gente está num enorme, na verdade, trilema que se fala, uma expressão criada pelo World Energy Council, Conselho Mundial de Energia, que é essa contradição. Se você quer um combustível muito limpo, ele pode ser muito caro. Se você quiser um muito barato, ele pode ser muito sujo. Carvão é muito barato. Se você quer uma energia muito firme, como a própria energia do gás natural, ela pode não ser tão limpa assim como é a eólica, mas ela não é firme. Então, a segurança, o custo e o grau digamos, de emissões impõem um trilema difícil de resolver. Então, nesse painel de hoje, eu vou trazer algumas dessas reflexões, algumas provocações sobre o quão difícil é esse processo de diversificação da nossa matriz energética, quantas tecnologias ainda precisam ser desenvolvidas e os desafios políticos. Por exemplo, a Agência Internacional de Energia, a IEA, ela estabelece uma premissa para que dê certo o futuro, de que a China vai crescer metade o PIB vai crescer metade do que cresce hoje. Mas eu não sei se eles combinaram com os chineses, porque pode ser que os chineses não queiram reduzir o crescimento, queiram continuar consumindo, o que vai tornar impossível, do ponto de vista aritmético, né, reduzir as emissões. Então tem desafios importantes, que talvez só se resolvam com muita tecnologia. Então eu vou colocar algumas dessas questões, e os painelistas vão falar sobre caminhos que a Equinor está adotando, que a Petrobras está adotando, que a ArcelorMittal está adotando, que a Reenergiza está adotando. São 4 empresas que vão falar sobre que caminhos estão adotando. Assim como as 50 empresas da Abespetro também estão escolhendo caminhos. E ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, qual vai ser a nova matriz. Mas uma coisa é certeza, vai haver uma enorme cadeia produtiva produzindo esses bens e serviços que vão fazer essa nova matriz energética funcionar. Então, a Abespetro está no lado, digamos, positivo dessa história. Você tem algum exemplo que possa me dar? Assim, que tipo de equipamento? Porque o que eu mais vejo aqui no setor petróleo é a defesa de FPSO All Electric, eficiência no uso, né, do uso no escopo 1, né, digamos assim, né, do uso da própria energia nas operações das empresas, e tudo isso acaba gerando uma certa redução de emissão. Mas dentro dos fornecedores, tem algum exemplo que você possa me dar dentro das grandes empresas que estão associadas? Com certeza. Eu acho que um dos importantes é o que já concretizado. Uma fábrica de cimento na Noruega que emite muito CO2 e que capturou esse CO2 e reinjetou num reservatório de petróleo já depletado, esvaziado, usando árvores de Natal submarinas fabricadas pela cadeia produtiva brasileira, em Curitiba. Já está acontecendo. Quer dizer, captura de CO2 e reinjeção em reservatórios depletados. Ou, como você falou, a parte de eletrificação, aumento de eficiência, isso parece pouco, mas quando você olha todos os estudos, os cenários, quando você soma o que pode ser feito com CCUS, captura e armazenamento de carbono,
com eólica offshore, com hidrogênio, com solar, juntando tudo isso, não dá o ganho de eficiência energética. O ganho em eficiência energética potencial produz uma redução de emissão mais importante do que a somatória das demais tecnologias. Então, aumentar a eficiência energética é muito melhor, é meio estranho, mas é muito melhor, muito mais importante do que as demais fontes, do que a diversificação de fontes. Então, e ano passado a gente teve tem alguns estudos, mas no ano passado a Holanda aumentou em 14% a sua eficiência energética. O Brasil aumentou em 1%. Então nós temos um enorme caminho a avançar em termos de país. Então, eficiência é uma coisa que o Brasil está fazendo e pode ser um elemento, um país importante. Agora, tem coisas que estão no PowerPoint ainda, que é os novos embarcações, né, que vão fazer captura e armazenamento estão sendo pensados ainda. Está no PowerPoint e já algumas empresas da BESPET estão fazendo isso. Como é que vai ser isso, essa nova embarcação que está ainda sendo pensada? Ou algumas empresas da BESPET estão se unindo já criando joint ventures, novas empresas para fazer eólica offshore. Sejam elas as eólicas offshore fixas ou flutuantes, muito provavelmente serão as empresas da BESPET que vão projetar, construir, instalar e operar. Elas não vão vender a energia elétrica produzida na eólica offshore, como não vendem o petróleo produzido no pré-sal, mas os equipamentos que estão lá estão sendo feitos, desenhados, pensados, concebidos, projetados, fabricados pela cadeia produtiva. Hoje de petróleo, amanhã da nova matriz, que ninguém sabe qual vai ser. Temos desafios, né, para vários. E aí eu queria te perguntar, a Ebespetro teve uma mudança, né, há um tempo atrás na sua forma de atuar, de ficar mais perto do Congresso, levar mais informação para tentar subsidiar no momento dos projetos de lei e tal. Eu queria saber que desafios estão na ordem do dia agora que a Ebespetro está voltada para resolver. A gente tem de olhar essa questão entendendo o que aconteceu com o Brasil nos últimos 4, 5, 6 anos. O eixo do poder mudou. O poder executivo e o poder legislativo tinham papéis que hoje são diferentes. Então, é muito mais importante a gente atuar cada vez mais próximo do Congresso, porque as decisões do Congresso, que se transformam em leis, dão muito mais estabilidade à dinâmica econômica do país do que mudanças no Executivo. Então, ir ao Congresso é fundamental. A BESPET sempre esteve mais ou menos próxima, mas agora está muito mais próxima e quer se aproximar ainda mais do Congresso, porque incorporou essa visão de que é importante ter políticas públicas ou decisões que sejam duradouras, estáveis, 20 anos, 30 anos. E isso não é no Poder Executivo, é no Poder Legislativo. Então, é fundamental aumentar a nossa presença no Poder Legislativo, porque essa interação com o Poder Legislativo é que vai dar essa estabilidade. Então, a gente está indo lá e a dificuldade um dos grandes desafios é se comunicar. O Brasil, ele é um país que continua muito focado na exploração de recursos naturais. A indústria ainda é secundária, a indústria ainda vem a reboque da indústria dos recursos naturais, quando deveria ser o contrário. Em vez de a gente ter assim, a indústria, a cadeia produtiva contribui para a Petrobras aumentar a produção de petróleo, talvez devesse ser o contrário. A indústria brasileira de commodities energéticas, agrícolas e minerais ajuda a indústria brasileira a crescer mais rápido. Talvez a gente devesse inverter isso. Só que essa inversão é demorada, é muito complexa, porque tem uma cultura no Brasil de foco, na minha cabeça, excessivo no recurso natural. Essa mudança começa com os parlamentares entenderem que a Ebespetro não é petroleira, a Ebespetro é uma entidade que, como você falou, agrega as empresas que vendem bens e serviços para as petroleiras ou empresas de energia. E essa parte é muito difícil. O Congresso não tem a menor ideia do que é não faz ideia, assim, tem pouca ideia de que existe uma indústria fora da Petrobras. Muitos parlamentares acham que toda a área de petróleo resume-se à Petrobras. Não é. É muito maior do que isso. E é uma indústria que gera muito emprego e toda vez que se discute conteúdo local, a visão é que isso estimule o aumento da indústria, né? O aumento e o estabelecimento sustentável de uma indústria brasileira.
É isso? É esse o caminho? Cada vez que a palavra conteúdo local aparece, eu tenho de explicar. A razão de criação e existência da Abespetro é aumentar o conteúdo local, é ter atividade local, é ter muitos empregos aqui no Brasil. Porém, a gente já viu isso no Brasil e em outros países do mundo, que não é colocando uma alta exigência de conteúdo local e muita multa que isso vai acontecer. A área, por exemplo, de equipamentos submarinos hoje produz os seus equipamentos com muito mais conteúdo local que o exigido, porque são empresas que investiram em tecnologia, investiram em pessoas, em capital humano, em fábricas de equipamentos novos, e hoje faz muito mais conteúdo local do que precisa. O que nós queremos é que todos os outros setores, todos os outros segmentos tenham o mesmo tipo de desempenho e que o Brasil se torne, como é o caso dos equipamentos submarinos, uma plataforma de exportação conhecida internacionalmente. Onde temos um problema na área de equipamentos de petróleo, temos, então vai no Brasil, lá tem a solução. Pessoas, engenheiros, fábricas, universidades, todo mundo trabalhando integrado para tornar o Brasil essa plataforma. Nós ainda não estamos nesse lugar. E temos esses desafios de transformar mudar esse cenário. E para mim o nome do jogo é exportação. Em vez de falar conteúdo local, deveríamos falar conteúdo internacional. Está exportando quanto? É isso que interessa. Se nós conseguirmos exportar, é porque conseguiríamos atender o mercado local com muita facilidade. Esse é o nome do jogo, exportar. E agora eu vou trazer para o Espírito Santo. Estamos aqui numa feira, né, num evento no Espírito Santo. O que a Abespetro tem de expectativa de investimento a partir da atividade aqui no Espírito Santo, né? Tem a Petrobras, o Marictéria chegou e vários projetos. Quanto vocês imaginam que vai sobrar de investimento para a indústria? Primeiro, a Abespetro está no Rio de Janeiro por praticamente uma coincidência. A Petrobras está lá, a sede das grandes petroleiras está no Rio de Janeiro, portanto, a Abespetro está lá. Mas a Petrobras, ou a Shell do Brasil, ou a Econ do Brasil, elas são empresas brasileiras que estão em todos os lugares do Brasil. E a Abespetro também. Nós temos a nossa sede lá, mas o nosso interesse é desenvolver a indústria brasileira. Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, que eu acho que são os 3 estados mais conectados com essa indústria, são, digamos, as escolhas óbvias, mas outros estados também, acho que o Amapá e Belém e Pará no futuro, por causa da margem equatorial, vão crescer. Acho que o Rio Grande do Sul, Sergipe, que agora está avançando lá, o Rio Grande do Norte, a Bahia, que sempre foi importante, o Rio Grande do Sul, que vai ter lá a Bacia de Pelotas, mas e o Espírito Santo é um estado com a vocação natural para isso, pela proximidade, pelas empresas que já estão aqui. E acho que o Espírito Santo, como todos os outros estados, deveria também se focar na questão de o que a indústria do Espírito Santo pode fazer para fora do Brasil, para além do Brasil. Esse desafio é tão grande, tão difícil, mas é isso que vai tornar o Brasil e os estados do Brasil, digamos, adultos na indústria. Vamos exportar. Isso aí, então. Obrigada, Thelma. Obrigado a você.